Hoje você vai aprender a fazer esse sabão de coco, gente, super fácil, feito com sabão em pó. Então já fica ligado, já curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando agora, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade toda vez que eu postar vídeo novo. Então, vamos para a receita de hoje. Então, gente, para começar nossa receita, aqui eu tenho a minha bacia. Nessa bacia eu vou colocar o sabão em pó. O sabão em pó que eu estou utilizando é o Barra, tá? Mas vocês podem utilizar o sabão em pó que vocês quiserem. De preferência que o sabão em barra de coco, né, que no caso a gente está fazendo esse de coco, seja branquinho, porque tem algumas marcas que é azul. Essa marca Barra, ela é branca, então para mim já foi um adianto. Vou colocar a metade do saco, tá? E vamos colocar água fervendo para diluir esse sabão em pó. Lembrando que para diluir o sabão em pó, usa água fervendo, porque se você não usar água fervendo, não vai diluir completamente, ele demora para diluir, tá? Vai misturando até que ele se dilua por completo. Primeiro você coloca 2 litros, mistura bem, depois você coloca mais 2 litros. E aqui vai os primeiros 2 litros, tá? Vocês podem ver que a água tá bem quente. Até embaçou a câmera de tão quente que tá essa água. E hoje aqui tá meio frio, então vocês já sabem que essa água tá bem quente. Vamos misturar muito bem. Essa parte aqui eu vou acelerar para vocês para não ficar chato, porque eu só vou mesmo diluir esse sabão em pó. Lembrando a vocês que não tem mistério nenhum. Vou misturar muito bem. Quando eu ver que está quase diluindo, vou colocar mais 2 litros de água fervendo e assim eu vou. E aqui vai mais 2 litros de água fervendo para acabar de diluir. Enquanto você sentir sabão em pó no fundo, não para de misturar. Bernardo, por que disso? Quanto mais você dissolver, melhor, porque se você fizer a sua receita inteira e não dissolver o sabão em pó por completo, no final o sabão líquido ele vai ficar no fundo cheio de sabão em pó. Então, para que isso não aconteça, tenha certeza que o sabão em pó esteja todo diluído. Seja essa marca Barra ou seja outras marcas como Omo, como IP, quanto, sei lá, Ruth. Tem várias outras marcas aí, tá? Umas dissolvem mais rápido, outras demoram mais. Aí vai da preferência de cada um. Depois que eu diluí muito bem, vamos entrar com 9 litros de água em temperatura ambiente, tá? Já com sabão em pó diluído. Gente, presta bastante atenção nessa receita, não pula o vídeo, porque eu vou dar dicas importantes para vocês, tá? E o jeito que eu tô fazendo essa receita é um jeito diferente que normalmente eu faço com sabão em pó, justamente por conta do tempo, tá? Para ter menor chance de dar erro. Tá bom? Agora eu vou reservar aqui no canto a bacia e vou pegar a minha bacia menor para fazer nossa misturinha de soda, óleo e álcool. Vou adicionar 900 ml de óleo. Esse óleo que eu estou utilizando é novo, mas se você quiser utilizar óleo usado, não pode conter gordura animal, que não tenha nenhuma fritura de porco, de carne, de frango, que seja gordura que você usou para fritar um pastel, ou usou para fritar uma batata frita, ou um salgadinho, essas podem, tá? Agora, gordura que você utilizou para fazer um frango frito, ou um carré, sei lá, gente, ou um torresmo, essas aí não serve, porque não vira sabão líquido. Vou adicionar 900 ml de álcool 70%, tá? Não vou colocar a garrafa inteira, vou deixar 100 ml na garrafa. E é isso, se você quiser utilizar etanol, você usa um pouquinho a menos, tá? Você vai regulando ali, mas você não utiliza os 900 não, utiliza uns 700, 800, porque o etanol é mais forte, né? Dependendo do lugar que você compra, que vai de posto em posto. Tem posto que o etanol é muito mais forte, tem posto que o etanol é mais fraco, então você, com o seu etanol aí, você vai saber como você vai lidar com ele, qual quantidade você acha que ele vai se adaptar melhor. Reservei aqui no canto o óleo e o álcool. Agora eu vou pegar minha balança, vou colocar aqui meu copo de medida e vamos separar a soda cáustica. De soda cáustica eu vou utilizar 350 gramas, tá? 350 gramas. Ali eu passei um pouquinho, tá? Passou acho que 5 gramas, mas não vai fazer diferença nenhuma não. Depois que a soda estiver pesada, você vai
colocar 350 ml de água em temperatura ambiente. Coloca a água, mistura muito bem. Dependendo da soda que você estiver utilizando, ela dissolve mais rápido ou mais devagar. Mas para você colocar na sua receita, você tem que ter certeza que a soda se dissolveu por completo. Essa minha, por exemplo, ela dissolve super rápido. Então, para mim, ela é maravilhosa e eu uso ela quente mesmo. Para quem pergunta, Bernardo, você espera a soda esfriar? Não, gente, eu não espero não. Eu uso ela quente mesmo. Lembrando também, quem quiser comprar soda, bicarbonato, barrilha, corante, essência, só entrar no grupo de vendas lá do meu WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição, que lá você encontra tudo isso que eu uso aqui no canal. Agora vamos misturar muito bem o óleo e o álcool para ficar esbranquiçado. Esbranquiçou? Vamos colocar a soda aos poucos e misturando. Detalhe, como eu falei, eu uso a soda quente. Então, você vai colocando aos poucos, para um pouquinho e mistura, porque às vezes ela levanta fervura. E no meio do caminho eu sempre coloco uma essência, qualquer uma. Como é de coco, eu coloquei essência de coco, tá? Bernardo, qual a quantidade? Gente, eu coloquei uma tampinha e meia, só para garantir, para não ficar com cheiro de ranço. Esse é o truque, tá? Coloquei tudo, dei uma cortada no vídeo porque a memória encheu, tá? Mas tome muito cuidado que quando você usa soda quente demais, ela ferve e pode transbordar. Então é sempre bom você estar com um pouquinho de água do seu lado, porque quis transbordar, você pinga a água que ele para na hora de querer transbordar, tá? Já pegou o ponto de vela, não vou ficar misturando muito para não atiçar aqui e acabar transbordando, porque ela tá bem quente. E o que eu vou fazer agora? Vou adicionar 2 litros de água fervendo novamente, para acabar com esses gruminhos aí da saponificação. Mas olha aí o ponto de vela que eu digo para vocês. É quando você levanta a espátula e fica uma película pendurada, como se fosse uma vela derretida. Quando a nossa mistura está muito quente, você vai colocando aos poucos, tá? A água fervendo, porque você pode ver que na hora que você coloca, ela dá uma reaçãozinha. Mas vai colocando aos pouquinhos que dá certo, tá? Só não coloca de uma vez só, não, pelo amor de Deus. Vai devagarzinho e vai colocando. Tá frio hoje? Então eu resolvi fazer essa receita quente mesmo, para não dar nenhum erro. E vamos fazer também a técnica do susto. Para quem não conhece a técnica do susto, fica ligado aí que eu vou mostrar para vocês como se faz essa técnica. Desse jeito, no frio, é mais fácil, até mesmo no calor, gente. Uma técnica que você usa para que não talhe a sua receita, para que você não fique refém daquela coisa de ficar colocando algo aos poucos para não talhar, tá? Desse jeito que eu vou mostrar para vocês hoje, e estou fazendo agora quase sempre, é um jeito para não talhar a sua receita. Tô acabando de colocar água aqui aos poucos, sempre com paciência e com cuidado, tá? Para não ter nenhum acidente. Colocou a água, gente, dá uma misturada assim, verifica se a película já foi toda embora, se todos os gruminhos já se desfizeram. Se se desfez, show! Você vai colocar de lado essa bacia, vai pegar a bacia principal e vamos para a técnica de susto. Já peguei minha bacia principal aqui, agora é só jogar de uma vez só, sem pena, tá, gente? Que ele vai virar sabão na hora. E olha isso, até coloquei a luva porque eu tive que colocar a mão diretamente no sabão. Então, como estava ali muito quente, tem soda e tal, eu coloquei a luva. Antes eu não tinha colocado porque eu já tenho experiência, então eu não toco diretamente na soda. Mas aí nessa técnica do susto é bom você colocar a luva, porque você tem contato direto com a mistura do sabão, tá? Da base do sabão líquido. Vou misturar muito bem. Vocês podem ver que já virou sabão. Agora eu vou dar uma dica para vocês. Se liga aí nessa dica. Se lembra de ontem? Ontem eu postei uma receita de detergente caseiro, tá? Uma multiplicação de detergente de mercado. Aí eu pensei, esse detergente de ontem que eu fiz foi de coco. Quem não viu, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês clicarem e verem essa multiplicação. Depois vocês voltem aqui na receita e acabam de ver o vídeo, tá?
Esse detergente que eu fiz é uma multiplicação. Então, nele, levou uma colher de bicarbonato, levou uma colher de baunilha leve e levou sal também. Foi 3 pitadas de sal, se eu não me engano. Então, ele já não é um detergente. Porque eu sempre falo, gente, não coloca detergente no sabão de vocês, porque o detergente acaba afinando a sua receita. Sendo que aquela receita de hoje já não é um detergente normal, não é um detergente industrial mais, porque a gente mexeu, fez a multiplicação, então ele virou um detergente, mas também vai servir para mim aqui como um espessante, uma salmoura. Eu pensei comigo, o cheirinho de coco dele estava maravilhoso. Então ele só vai agregar mais aqui na nossa receita, tá? Mas se você não quiser fazer esse detergente, essa multiplicação, não tem problema. É só você seguir a receita normal, tá? Até o final. E se no final você achar que ficou ralo demais, você faz uma misturinha com bicarbonato, uma salmoura de bicarbonato, e vai colocando aos poucos e misturando. Lembrando que a receita, logo quando ela fica pronta, ela não pode ficar muito grossa não, porque quanto tempo vai passando de cura, o sabão ele vai engrossando, ele vai pedindo água. Então, não é bom você deixar ele muito grosso, porque ele pode engrossar demais e acabar desandando. Então, deixa ele num ponto bom, que ele vai engrossar e vai pedir água conforme os dias forem passando. Aí você vai vendo o pH dele, vai vendo como ele vai ficando e vai ver o rendimento dele no final. Aí, de promessa para vocês, eu prometo que vai render aí uns 30 litros, 35 litros de começo, mas pode ser que renda até uns 45 litros, tá? Agora nós vamos entrar com cloro ou água sanitária. Vai depender da preferência de vocês. Se vocês quiserem usar água sanitária, que boa, o que for, pode utilizar, tá? Ah, Bernardo, qual quantidade? Bota aí uns 100, 200 ml só para tirar o amarelado do sabão, tá? A gente quer um sabão bem branquinho. Então, para tirar esse amarelado, é muito bom você colocar cloro ou água sanitária. Água sanitária, 200 ml. Se for cloro, bota uns 100 ml, que já é o bastante para clarear, tá? Bernardo, mas não vai manchar roupa? Não, gente, não vai manchar roupa não. Pode colocar tranquilamente, que não tem problema algum. Agora eu estou misturando muito bem e ele vai clareando conforme o cloro for fazendo o trabalho dele. Agora, gente, para deixar ele mais clarinho, mais branquinho, vou colocar Brancol, tá? Vou colocar aos poucos e misturando. Lembrando, Brancol é opcional. Se você não quiser usar ou não tiver, não tem problema, tá? Não vai ficar um sabão super branco, mas vai ficar um sabão bem clarinho também. Vou colocar o Brancol porque o meu intuito aqui é deixar um sabão branco, porque ele é de coco. Quanto de Brancol você usou, Bernardo? Eu usei aí umas 3 tampinhas de Brancol, tá? Cuidado com Brancol, porque como qualquer outro ingrediente, se for usado em grande quantidade, pode desandar a receita. Então vai com calma, tá, gente? Eu usei aí no máximo umas 3 tampinhas, porque o Brancol é muito forte. Uma tampinha já dá uma cor branquinha, mas como ele estava amarelado, eu precisei colocar um pouquinho a mais. Até porque o cloro ainda estava fazendo efeito. Agora, não tem mistério algum. Para completar o que falta da receita, eu vou pegar o restante do sabão em pó e vamos fazer uma segunda parte. Isso tudo visando na espuma, na potência do sabão e também no cheiro, tá? Peguei novamente a bacia, essa menor, vou colocar o restante do sabão em pó, tá? Lembrando que esse saco aqui tinha 500 gramas. No começo eu acho que eu utilizei uns 300 gramas, a metade do saquinho 250, 300, e agora eu estou utilizando o restante. Nesse restante aqui, não vou fazer nada demais. Eu só vou pegar 2 litros de água e vou diluir esse sabão em pó, tá? Essa parte eu vou acelerar porque não tem por que eu ficar enrolando aqui com vocês, tá? Vou colocar água aqui, vou misturar muito bem. Dissolveu, vi que não tem mais nada no fundo, eu vou adicionar na nossa receita, tá? Essa receita eu fiz especialmente para vocês que estão me pedindo muito receita de sabão de coco, e vocês sabem que para fazer uma receita de sabão de coco eu queria trazer algo bem potente. Então,
essa é uma receita que você vai lavar até a alma, que vai ficar limpa. Tá, gente? Então, ó, já derreteu tudo, já dissolveu. Agora eu vou voltar com minha bacia maior e vamos colocar nela essa nossa mistura. Aos pouquinhos e misturando, tá, gente? Vai colocando aos pouquinhos e misturando muito bem. Feito isso, já tá um cheiro maravilhoso. Gente, minha cozinha, ela ficou impregnada com cheiro de coco, de tão cheiroso que ficou. E olha que nem essência eu coloquei, eu só coloquei um pouquinho de essência na hora da saponificação, mas naquela hora a essência ela praticamente não tem efeito, porque na hora da saponificação ela meio que perde o cheiro, mas é só para tirar o cheiro de ranço, então ela nem conta. Mas, gente, olha, pensa no sabão cheiroso que ficou esse. Ficou maravilhoso, vocês não têm ideia. Agora eu vou colocar mais 3 litros de água em temperatura ambiente só para completar aqui o meu sabão, para ele também não ficar muito grosso. Vou borrifar álcool por cima para tirar a espuma e vou deixar ele descansar. Depois do descanso, eu volto com vocês para mostrar como ele ficou. Depois do descanso, olha isso, gente, que sabão maravilhoso, não tenho o que falar. Vou levantar ele aqui com a outra bacia para vocês verem a consistência que ele ficou e ele vai engrossar mais, é só colocar mais água depois. Lembrando também a vocês que tem o meu curso Sabão Caseiro Lucrativo, onde você vai aprender muita coisa lá, gente. Aquele curso é maravilhoso. Para você entrar nele, é só clicar no link aqui que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, tá, gente? Não perca essa oportunidade. Lá tem cloro, desinfetante, sabão caseiro, sabão líquido, sabão industrial. E, gente, eu ensino muita coisa lá para aprender e sair ganhando um dinheirinho. E olha isso, gente, que receita maravilhosa. Gostou? Então curta, comente e compartilhe. Para ajudar o canal a crescer e também para o YouTube entender que vocês gostam da receita e para ele entregar sempre meus vídeos para vocês. Comenta nem que seja um coraçãozinho que eu vou sempre responder, tá bom? Então, a receita de hoje foi essa, espero que tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!